Boa noite, estamos iniciando mais uma sessão do segundo FEP, Fórum de Experiências Pedagógicas do PIBID, Núcleo de Língua Portuguesa, modalidade à distância da Universidade Federal Rural de Pernambuco, UAEADTEC, Unidade Acadêmica de Educação à Distância e Tecnologia da UFRPE. Hoje nós estamos com os pibidianos, as pibidianas da escola EREM, Ginásio Pernambucano, a Aurora, conhecido como GPA pelos pibidianos e pelas pibidianas. Temos o prazer de estar aqui com o professor Eduardo Barbuio, coordenador do curso de licenciatura em letras da UFRPE, letras, modalidade à distância, língua portuguesa, e também está atuando como vice-coordenador de área do PIBID. Eu sou a professora Ivanda, atualmente estou também na coordenação de área do PIBID, e estamos, professor Eduardo e eu, acompanhando os estudantes, os licenciandos, as licenciandas que estão neste ciclo do PIBID 2024-2026. Este evento, este fórum de experiências pedagógicas, ele está ocorrendo para o compartilhamento de todas as vivências pedagógicas dos pibidianos de cada escola parceira que participa do núcleo do PIBID Letras EAD. Os pibidianos de hoje, as pibidianas, irão apresentar a aplicação do Plano de Ação Pedagógica por meio das oficinas de linguagem que foram realizadas na escola em 2025, no segundo semestre. Esses pibidianos e pibidianas são acompanhados pelo professor supervisor, o professor Valdemar Cavalcante, que atua também no PIBID, nesse processo de orientação, de formação, de acompanhamento e supervisão dos estudantes na escola parceira. O Valdemar Cavalcante, ele é egresso também do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, PROGE-UFRPE, e atualmente ele está desenvolvendo suas pesquisas no âmbito do doutorado pelo Renoem UFRPE. Vamos iniciar a sessão de hoje. Eu vou passar para o professor Eduardo dar as boas-vindas, dar a boa noite para todo mundo, e a gente vai iniciar aqui com a sessão de comunicação. Professor Eduardo, fica à vontade. Ok, boa noite, gente. Ivanda, antes de começar, veja só, tem três meninos pedindo para entrar aqui. Silvana, Natália e Jaqueline, que eu não estou liberado hoje para permitir o acesso ainda. Gente, boa noite, estou muito feliz em estar aqui com vocês e estou super ansioso para saber o que é que vocês do Ginásio Pernambucano têm para apresentar para a gente aqui no segundo FEP. Estou olhando aqui a programação, a sequência das comunicações. Arielle ficou em primeira, essa sequência? Arielle, tudo no jeito aí já para compartilhar e a gente dá o play aqui? Sim, sim. Vamos lá. Hoje nós teremos 5 comunicações. A querida Arielle, ela está na mediação da sessão de hoje. A gente vai iniciar uma breve apresentação de Arielle, né? Temos a participação, acho que o professor Valdemar também acabou também de chegar. Ainda não, ele estava aqui. E a gente vai fazer a apresentação de Arielle, tá? Da primeira comunicação. A primeira comunicação de hoje é: entre escândalos e narrativas, o folhetim como experiência de leitura e escrita crítica no ensino médio. A autora é a pesquisadora Arielle Alexandre de Moraes, bolsista do PIBID CAPES UFRPE, licencianda do curso de licenciatura em Letras Português, modalidade à distância, da UFRPE, UAEADTEC, é pibidiana da Escola de Referência em Ensino Médio EREM, Ginásio Pernambucano Aurora, Recife, Pernambuco, e ela vai aqui apresentar o seu trabalho. A Arielle, ela tem experiência, né, na pesquisa acadêmica também, atuou como bolsista PIBIC, CAPES, 2023, 2025, realizando suas pesquisas na iniciação científica, atuando no projeto sobre a história dos jornais eróticos brasileiros, à luz da orientação do professor Natanael Duarte.
participou de projetos de extensão pela UFPE, UFRPE, com foco em educação crítica e práticas de argumentação. Fique à vontade, Arielle, para você iniciar a sua apresentação. Cada PIBidiano, cada PIBidiana terá em torno de 10 minutinhos. Fiquem atentos ao tempo, tá? Para a gente depois seguir, e a gente vai deixar o debate, os comentários para o final da sessão, ok? Pode iniciar, querida. Boa noite a todos. Gostaria só de confirmar se estão vendo aqui certinho, ouvindo a minha voz direitinho. Tudo certo, minha amiga, tudo certo. Dá para visualizar e ouvir bem. Pergunto porque eu estou projetando em outro dispositivo. Sei como é. Mas, prosseguindo, me chamo Arielle Alexandre de Moraes, como a professora Ivanda aqui bem colocou. Sou bolsista pela CAPES, pelo projeto do PIBID, no núcleo, né, de Letras Português, EAD pela UFRPE, a unidade UEAD Tech, e apresentando aqui no segundo FEP, né, de Fórum de Experiências Pedagógicas, como o título bem a professora colocou, Entre Escândalos e Narrativas, o folhetim como experiência de leitura e escrita crítica no ensino médio. Introduzindo aqui o nosso tema, nós temos as seguintes alocações aqui, coloquei de forma topicalizada para a gente conseguir discutir melhor. Eu gostaria de destacar a aplicação, né, do PAP que foi feita na escola, levando em consideração que o Ginásio Pernambucano da Aurora, especificamente esse prédio, ele possui 200 anos de funcionamento, então é uma escola rica, tanto em história como diversas pessoas importantes perpassaram pela escola, né, uma delas foi Clarice Lispector, que tem uma memória muito viva na escola. Então, nós partimos por esse pressuposto da literatura. Então, o nosso objetivo de estudo, nós utilizamos, né, o periódico Oitocentista, que foi o jornal O Rio Nu. É um jornal entre 1800 e 1900. O folhetim que foi trabalhado é especificamente do ano de 1900. Então, nós estamos trabalhando uma literatura que os jovens atualmente não têm tanto contato. Então, começamos esse trabalho aí de investir na pesquisa, na literatura e também na produção textual, justamente com esse foco principal, né, na integração entre texto, né, entre essa teoria acadêmica e essa prática docente, mas trazendo, né, para a linguagem, o cotidiano do estudante do ensino médio, né. Do ponto de vista, né, linguístico, nós temos realmente essa compreensão da linguagem como fenômeno social. Então, mais à frente, eu vou entrar um pouco mais a fundo, mas os estudantes tiveram essa relação de estranheza, né, com a questão da fala, com a questão da escrita, e ver de forma colocada, né, em prática, que a língua ela é algo vivo. Então, com o passar dos anos, com o passar das décadas, dos séculos, vai sofrendo suas mudanças e, a partir da escrita, a gente vê essa mudança de forma mais clara. E também o estímulo à autoria, porque foi incentivado a escrita criativa desses mesmos estudantes por meio dessa elaboração dos novos desfechos narrativos, que também vamos trabalhar um pouquinho aqui mais à frente. Partindo dos objetivos, nós tivemos como esse objetivo geral promover esse letramento literário e a formação de sujeitos críticos. Então, nós trabalhamos essa questão do letramento e sujeitos críticos, porque também nós trabalhamos a questão das ODS, especificamente a ODS 5, que é o papel feminino na sociedade. Então, nós trabalhamos muito com os estudantes. Quando eu digo nós, eu como PIBidiana e o professor supervisor, o professor Valdemar, que supervisionou tanto essa questão da produção do PAP em si, mas também da aplicação dele. Então, além dessa promoção, realmente foi essa formação crítica do estudante. Estou lendo esse texto, estou trabalhando esse texto, mas será que eu concordo com ele? Será que ele reflete os pensamentos daquela sociedade? Então, nós trabalhamos muito nessa questão de perguntas norteadoras, para entender como é que o estudante ele via a forma de manifestação de uma sociedade através da escrita.
E com objetivos específicos, temos essa questão de analisar as condições, né, de produção e recepção desses textos, que, mais uma vez, a princípio teve um certo estranhamento dos estudantes, mas com o passar da oficina, eles se demonstraram muito engajados, mesmo com um pouco das dificuldades em compreensão do texto em forma integral. Então, posteriormente, nós tivemos que trazer um texto, esse mesmo texto, mas de forma adaptada para a linguagem atual. Enfim, compreensão que a língua é um fenômeno social, historicamente situado, e, mais uma vez, incentivar esse papel do estudante como autor. Nós utilizamos como essas conexões teóricas, né? Nós utilizamos o Bakhtin para essa concepção dialógica entre os gêneros do discurso. Utilizamos Colson também no que diz respeito ao letramento literário por si só. Freire, como sempre, está presente nas nossas produções, mais especificamente a pedagogia da autonomia, do estudante ser protagonista do seu próprio processo de aprendizagem, ser o seu próprio detentor, não só, eu não gosto de utilizar essa palavra, mas não detentor do conhecimento, mas ele compreender que o conhecimento que ele aprende hoje com um professor ou com outro colega ou com alguma outra forma de conexão pode ser aprimorado através dele mesmo de outras formas. E nós também temos Rojo, que teve essa questão dos multiletramentos, especificamente no uso da hemeroteca digital, que foi onde nós encontramos o folhetim, e também que está disponibilizado o jornal Rio Nu. Sobretudo, o nome do folhetim é a História de um Furo, que foi trabalhado com os estudantes e que também foi apresentado anteriormente. De forma de contextualização, né, sobre o desenho metodológico, a escola Eren Ginásio Pernambucano é uma escola de tempo integral, que está situada no centro da cidade do Recife, especificamente no bairro da Boa Vista, e o público foram os estudantes do segundo ano, especificamente do segundo ano D, que já estão, né, familiarizados com essa questão do mundo digital, mas que ainda têm um certo, não preconceito, mas uma certa resistência, uma certa dificuldade em realizar a leitura de textos canônicos ou até mesmo de textos com uma linguagem um pouco mais rebuscada. A metodologia que foi utilizada foi a de pesquisa-ação de Thailand, que foi realizada por esse diagnóstico de imersão, a questão da elaboração, aplicação e avaliação. Então, foram feitas 4 etapas. A primeira foi essa questão do diagnóstico, perceber essa questão da resistência dos estudantes e como contornar essa resistência de forma dialógica com eles. Também fazer essa elaboração, porque nós aprendemos, não só no PIBID, mas na graduação em geral, que antes de propor uma oficina, antes de entrarmos em sala de aula, é preciso ter todo um planejamento. A questão da aplicação por si só da oficina, que foram 2 encontros, no caso foram 4 horas totais, e a avaliação, que foi uma análise tanto no engajamento dos estudantes na roda de diálogos que nós fizemos, a partir da nossa leitura coletiva do folhetim, e também da produção textual desses estudantes, que demonstraram muita criatividade sobre o desfecho da história, porque gostaria de salientar que essa história em específico, a do folhetim, são histórias mais curtas, porém, pela data, né, que foi publicado, infelizmente foi perdido ou não foi continuada a história, então nós não tivemos o desfecho dela, não tivemos esse acesso. Então, os estudantes, a partir do que eles leram, a partir do que eles discutiram, eles foram responsáveis por dar o próprio final à história, segundo a perspectiva deles. Partindo aqui, né, também desse desenho metodológico de pesquisação, foi realizado esse diagnóstico, como foi dito. Aqui está um pouco mais detalhado como foi feita essa questão de avaliação, de reflexão dos estudantes, novamente passando dessa perspectiva do Thailand. Vou adiantar aqui um pouco por causa do tempo, porque aqui eu acredito que seja a parte, todas são importantes, mas a parte de discussões e resultados, eu acredito que seja não só a parte mais importante de toda essa experiência, mas acredito que uma das mais ricas, que é justamente esse crescimento
do nosso papel, da nossa formação como futuros docentes, que é realmente essa observação e outras práticas realizadas pela escola. Nós observamos algumas práticas partidas do nosso professor supervisor, que foi, no caso, o professor Valdemar. Observamos também essa questão que os estudantes se engajavam muito na questão de outros projetos, principalmente em momentos de roda de diálogos, desse debate mais interpretativo do que aulas puramente expositivas. Então, nós percebemos que os estudantes eles não estão mais engajados nesse tipo de aula puramente expositiva que nós tínhamos e que até um tempo atrás era defendido que o professor era o detentor desse conhecimento. Então, cada vez mais que nós trazemos essas oficinas que expõem, né, essa questão da produção textual, que incentiva o estudante à leitura, que apesar deles terem determinadas resistências, mesmo com textos canônicos, mesmo com textos que, como é que eu posso falar, que exigem um pouco mais de interpretação textual, que eles não estão necessariamente engajados na linguagem daquele texto naquele momento, eles mesmo assim se demonstram empenhados em tentar compreender, em tentar tirar as dúvidas deles. E nessa questão da elaboração do PAP, novamente teve essa abordagem linguística, que foi essa transformação do estranhamento, como eu havia dito, também esse alinhamento com a ODS 5, que foi essa questão da igualdade de gênero, já que é um folhetim oitocentista, então nós vimos vários momentos ali em que a mulher era subjugada no seu papel social e também articulando com as competências da BNCC. E isso, claro, utilizando metodologias ativas. E os resultados que nós alcançamos foram justamente essa questão da valorização da autoria e essa intervenção crítica, né, por parte dos estudantes para analisar e intervir nos textos de diferentes formas, apesar dos seus contextos históricos. Aplicação do PAP, vou dar uma corridinha por aqui, porque a gente já conseguiu discutir ao decorrer aqui dessa apresentação, que é tudo interligado. Então, essa questão do pensamento crítico, nós observamos que teve um avanço significativo. Então, nós compreendemos que alguns estudantes já tinham um pensamento um pouco crítico, mas não conseguiam expor de forma clara, de forma coesa, esse pensamento. Então, algumas vezes nós tínhamos que direcioná-los. A questão do domínio do gênero, então nós tivemos que colocar eles a par do que seria o gênero folhetim, como esse gênero foi se perdendo ao longo dos anos, a questão desse protagonismo, de demonstrar esse domínio, né, técnico das características do gênero, mas também da questão da criatividade, da escrita autoral. As considerações finais que temos aqui é realmente essa aplicação do PAP. Ela reafirmou que esse ensino da literatura na escola, especificamente no ensino médio, é de suma importância e a questão, né, de estar fundamentado nas políticas públicas, principalmente pela BNCC, principalmente pela LDB, nós vemos em vários momentos a literatura sendo citada, mas eu acredito que o mais importante disso não é só estudar sobre a literatura, mas sim vivenciá-la, de fato, em sala de aula. E aqui eu trouxe uma pequena citação de Freire, que é: ensinar não é transferir conhecimento, que é justamente que está aí na pedagogia da autonomia. Então, nós não transferimos, apenas direcionamos e construímos juntos. Aqui estão as referências que foram utilizadas no nosso trabalho. Agradeço especialmente a CAPES, a professora Ivanda, o professor Eduardo, né, por estar contribuindo aqui durante todo esse processo de formação, mas especialmente o professor Valdemar, que esteve conosco com toda a paciência do mundo aí durante todo esse processo de construção do PAP. Peço perdão pelo excedente de 3 minutos, mas é isso. Muito obrigada por todos vocês aqui. Parabéns, Ariel, querida, pelo excelente trabalho, né, apresentado nesse compartilhamento, nessa integração, iniciação à docência, iniciação à pesquisa, fazendo articulação também com a sua base teórica e metodológica do PIBID e do PIBIC. Parabenizar você, o professor Valdemar, pela excelente condução na supervisão dos pibidianos e das pibidianas do ginásio pernambucano, tá?
Ao final, a gente vai conversar mais um pouquinho. Vamos seguir com a próxima apresentação. Arielle, como você apresentou agora, vá tomar uma aguinha, a gente apresenta a próxima, depois, né, você retoma, né? Então, nós temos agora a segunda apresentação da noite de hoje, intitulada Literatura Fantástica Pernambucana no Ensino Médio, Caminhos para o Letramento Literário, da autora pesquisadora Natália Celina de Souza Gomes, bolsista PIBI de CAPES UFRPE. Ela é licencianda do curso de Letras Português, modalidade à distância, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, graduanda do 6º período do referido curso, bolsista do PIB de CAPES, possui uma vasta experiência como monitora de língua portuguesa em escola pública, participa de eventos acadêmicos, nos quais apresenta trabalhos relacionados às práticas pedagógicas desenvolvidas no âmbito do PIBID, como o primeiro Fórum de Experiências Pedagógicas, a segunda Semana de Letras, EAD, da UFRPE, e o Congresso Internacional de Linguagem, Literatura e Discurso, onde apresentou comunicação oral. Parabéns, querida, aí, e fique à vontade para a sua socialização, a sua comunicação. Obrigada, pode compartilhar, você tem 10 minutinhos, tá bom? Para apresentar. Certo. Gente, a gente fica tão feliz lendo os currículos de vocês, visualizando como vocês estão crescendo, né? Nessa Muito legal. atual, né, professor Eduardo? Participando Demais. de eventos, compartilhando as experiências, muito bom. Pode iniciar, tá? Consegue ver direitinho o que eu compartilhei? Sim. Então, boa noite, pessoal. Como foi apresentado, né, meu nome é Natália, e eu vou apresentar o trabalho que eu desenvolvi na EREM Ginásio Pernambucano, através do PIBID, tendo aí como professor supervisor, né, o nosso querido Val. E o trabalho ele tem como título Literatura Fantástica Pernambucana no Ensino Médio, Caminhos para o Letramento Literário. Antes de apresentar a proposta, eu gostaria de fazer a seguinte reflexão. Por que tantos jovens se afastam da literatura ao longo da trajetória escolar? Embora a literatura ela tenha esse papel fundamental para a formação crítica e humana, né, o que a gente tem observado, especialmente no ensino médio, é um distanciamento cada vez maior entre o estudante e o texto literário. E isso se relaciona muitas vezes à permanência de práticas pedagógicas mais tradicionais que não dialogam com o interesse desses estudantes, né? Mesmo os documentos oficiais aí orientando para a formação de um leitor crítico, na prática a gente vê muitas vezes a utilização do texto literário de forma fragmentada ou como pretexto, né, para o ensino de gramática, ou simplesmente para identificação de características das escolas literárias. E Magda Soares ela vai criticar essa abordagem, falando que a escolarização da literatura ela deve proporcionar uma experiência efetiva de leitura para o estudante, e não reduzir o texto a esse instrumento. Então, diante disso, faz-se necessário pensarmos aí em novas abordagens, novas estratégias que ressignifiquem, né, o ensino da literatura e aproximem o estudante do texto literário. E é nesse contexto que eu escolhi a obra Assombrações do Recife Velho, né, de Gilberto Freire, partindo dessa percepção de que o fantástico, em especial o fantástico pernambucano, ele pode abrir caminhos significativos, né, para o envolvimento do leitor. Como objetivo geral, buscamos aí promover o letramento literário por meio da oficina, articulando o fantástico, né, ao pensamento crítico, ao prazer estético e ao contexto sociocultural. E como objetivos específicos, buscamos explorar o fantástico a partir da obra Assombrações do Recife Velho, relacionando a literatura, ao contexto histórico e a cultura local, né, para uma aprendizagem mais significativa. Também estimular a leitura crítica, interpretativa, incentivando o protagonismo dos estudantes na construção dos sentidos. E, por fim, né, promovemos práticas de leitura e produção textual
baseados num repertório cultural literário que foi trabalhado. Sobre a fundamentação teórica, né, o trabalho ele parte inicialmente da concepção de Cândido, que aborda a literatura como um direito humano inalienável, com base em Magda Soares e Hildo Cosson. Consideramos também aí a escolarização da literatura como um processo que vai além da mera transmissão de conhecimento, né, priorizando aí as práticas de letramento literário. A proposta também se apoia em Dawes, Noverheiss e Schneuli, que defendem o ensino por meio dos gêneros textuais, né, organizados em sequências didáticas. E no que se refere ao fantástico, eu me utilizo aí das contribuições de Todorov e Roas. Para Todorov, o fantástico ele se caracteriza pela hesitação diante de um acontecimento aparentemente sobrenatural. Então, essa dúvida, esse estranhamento diante desse elemento, para ele, é onde está o cerne do fantástico. Já Roas, que é um autor mais contemporâneo, ele expande essa compreensão de Todorov, porque ele vai destacar aí a importância do contexto sociocultural, né, e também da verossimilhança. Ou seja, é necessário que os elementos do texto, eles digam algo sobre a nossa realidade. Quanto mais o leitor ele se reconhece no espaço representado pelo texto, melhor vai ser para a demarcação do fantástico. E a obra que foi trabalhada, o Assombrações do Recife Velho, exemplifica bem essa teoria de Roas, porque o fantástico ele não está isolado de realidade distante, né? Ele está ali, enraizado nos sobrados, nas casas, nas ruas, no rio Capibaribe, que corta Recife. Então, essas perspectivas, elas são fundamentais, né, para a gente entender como o fantástico ele vai operar tanto no plano textual, como também na relação com o leitor. E, por fim, dialogamos também com Morin, no eixo das metodologias ativas, que colocam aí o estudante como protagonistas do processo de aprendizagem. Sobre o cenário escolar, né, trata-se de uma realidade marcada por desafios estruturais e pedagógicos que são comuns à escola pública. A pesquisa e a oficina foi realizada com a turma do segundo ano A, com 18 alunos dessa turma, e a partir desse diagnóstico inicial, foi observado que a turma ela possui um baixo hábito de leitura literária. Por outro lado, todos os estudantes possuem acesso à internet, e 80% deles acessam mais de 2 horas por dia, o que aí evidencia uma forte presença da cultura digital, né, no cotidiano desses estudantes. E sobre as práticas escolares, foi observado que os gêneros textuais mais trabalhados pelo professor foram o romance e a poesia. Sobre a metodologia, foi uma pesquisação com abordagem qualitativa, né, na análise dos dados, que teve o seguinte percurso: avaliação diagnóstica dos discentes, aplicação de questionários, planejamento didático, aplicação da oficina no formato da sequência básica de Cosson e a avaliação das ações propostas. Sobre o planejamento, né, como eu falei, eu trabalhei com essa obra, Assombrações do Recife Velho, que reúne narrativas de assombração, que marcaram a memória coletiva e o imaginário popular, e a obra ela traça um movimento dialético que vai lançar o leitor do campo social para o mundo das assombrações. E para apoiar, né, o trabalho, me utilizei da sequência básica de Cosson, que é estruturada em 4 etapas: motivação, introdução, leitura e interpretação. Coloquei aí também algumas outras observações e práticas que foram realizadas na escola. Busquei aí as mais recentes, né, do segundo semestre, que foi o seminário de literatura sobre romantismo, realizado pelo professor Val, né, onde nós, PIBidianos, demos suporte, né, aos estudantes, orientando também esse trabalho. Essa segunda foto foi a culminância do projeto que aludiu ao Dia da Consciência Negra. Tiveram várias apresentações culturais, hip hop, samba, capoeira, e também um desfile de alunos negros e negras da escola, com o intuito aí de valorizar, né, a identidade desses estudantes. Essa terceira foto foi uma entrevista que a gente realizou com a coordenadora de apoio, né, Emília, e as 2 fotos abaixo, e não menos importante, são aí minhas parceiras do PIBID, Dani e Miti, que acompanharam a turma do segundo A junto comigo, e eu tive aí a oportunidade também de acompanhar, né, a oficina delas, e foi muito, muito bom, muito importante, porque eu também aprendi com elas, e é isso. Sobre a aplicação do PAP.
A primeira etapa de motivação, a gente buscou aí apresentar a proposta inicialmente, né, para esses estudantes. Fizemos uma roda de conversa sobre as narrativas de assombração que já conhecida por esses estudantes. Então, eles foram falando, perna cabeluda. Eu lembro que uma menina falou sobre a emparedada da Rua Nova, e Val me ajudou nesse momento, contribuindo lá, trazendo os aspectos, né, sociais e culturais por trás dessa lenda, que é o controle sobre o corpo feminino, a sociedade patriarcal, né, que infelizmente ainda é muito presente na nossa sociedade atual. E esse momento teve o objetivo, né, de trazer essa valorização da tradição oral e mobilizar o repertório cultural dos estudantes. Na etapa de introdução, né, apresentamos o gênero fantástico, falamos também um pouquinho do autor e da obra que iria ser trabalhado. Além disso, né, exploramos aí os elementos da narrativa, relembrando aí os estudantes, e também fizemos análise dos elementos paratextuais, a capa, a contracapa, as ilustrações, o prefácio, com o objetivo de fazer um levantamento inicial da percepção desses estudantes. Na etapa da leitura, realizamos a leitura coletiva de alguns contos, né, que foram selecionados, fizemos análise dos elementos da narrativa, identificamos os aspectos do fantástico presentes nesses contos e, posteriormente, fizemos uma discussão orientada em grupos. Na etapa de interpretação, né, cada grupo tinha ficado com um conto e eles socializaram essas leituras por meio da roda de diálogo, compartilhando os sentidos que foram construídos. E a oficina ela culminou na produção colaborativa em um mural digital, né, no Padlet, onde eles articularam aí o fantástico com a história da escola, pegando aí já um link, né, que foi a comemoração do bicentenário do ginásio pernambucano. Então, eles fizeram esse conto fantástico relacionando com essa história da escola. E, por fim, socializamos aí as produções, tanto com a turma, como também na área externa da escola, através de um mural colado um QR Code, que dava para esse mural. Aqui eu tirei um print, deixa eu passar. Um print, né, do mural. Além de texto digitado, eles também fizeram vídeos, gravaram áudio. Depois eu posso disponibilizar lá no grupo, se vocês quiserem dar uma olhada. A avaliação ela foi processual, levando em consideração a participação ativa dos estudantes na roda de diálogo, nas discussões e também na produção textual. E, por fim, foi entregue uma ficha avaliativa para os alunos se autoavaliarem e avaliarem também as demais etapas da oficina. E aí, as considerações finais, né, indicam que a proposta ela mostrou-se como um caminho viável para a formação cidadã, né, mesmo diante de certa resistência à leitura. A literatura ela reafirma o seu papel humanizador, especialmente quando ela é mediada aí por estratégias que valorizam o prazer da leitura. Além disso, ao trabalhar com narrativas de assombração, buscamos valorizar a memória cultural e a reflexão crítica, né, do contexto social dessas narrativas. Destaco também aí a contribuição das metodologias ativas, né, que no caso foi a aprendizagem baseada em times, que favoreceram maior participação e o protagonismo dos estudantes. E, por fim, né, o PIBID, que evidenciou-se como esse importante espaço de formação docente, né, fomentando aí o nosso olhar investigativo e também a reflexão sobre a prática pedagógica. Aqui são as minhas referências. E eu finalizo com a citação de Caio Ritter, que eu acho que dialoga bastante com o trabalho e com aquilo que eu acredito. Ele diz assim: cada vez mais sou tomado pela certeza de que ser leitor faz a diferença. E ser leitor é a possibilidade de construção de um ser humano melhor, mais crítico, mais sensível. Alguém capaz de se colocar no lugar do outro. Alguém mais imaginativo e sonhador. Alguém um pouco mais liberto dos tantos preconceitos que a sociedade vai impondo-nos a cada dia, a cada situação enfrentada. Ser leitor, acredito, qualifica a vida de qualquer pessoa. É isso, gente. Muito obrigada. Natália, querida, que show, parabéns. Professor Valdemar estava comentando aí também os comentários aí do chat, trabalho fantástico, literatura fantástica, trabalho fantástico. Parabéns, querida, né? Todo o desenho aí da pesquisação, todo o detalhamento da descrição, da sua sequência, do seu projeto didático, engajamento, articulando com a história da escola, com a história do Recife, com episódios aí culturais, históricos importantes dentro dessa relação literatura-sociedade, né? O fantástico, numa representação simbólica importante
na construção estética da obra literária e a participação ativa dos leitores. Parabéns, querida. Muito bom. Vamos continuando. Arielle, querida, pode apresentar a próxima comunicação Boa da noite comunidade. novamente. Dessa vez nós vamos contar com a estudante. Eita, perdão, me perdi aqui depois de Natália. A estudante Silvana Silva dos Santos. Eita, deixa eu parar de compartilhar aqui, porque eu vou compartilhar de alguns estudantes depois. Sou eu que estou compartilhando? Não, né? A estudante Silvana Silva dos Santos, que também é bolsista, né, do programa do PIBID pela CAPES UFRPE. Ela também é licencianda, né, do curso de Letras Português, através, né, da UEAD Tech, logicamente pela modalidade EAD, né, de ensino e educação à distância. Ela é mestra em Ciências Florestais e bacharel em Engenharia Agronômica pela UFRPE também, especialista em Docência para Educação Profissional e Tecnológica pela IFPE, especialista em Linguagens e o Mundo do Trabalho pela UFPI, especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho pela UPE, técnica em Segurança do Trabalho e FPE novamente, técnica e qualidade pelo SENAC e atualmente graduanda em Letras Português pela UFRPE. Tem experiência como docente de cursos técnicos em segurança do trabalho presencial e à distância e na elaboração de materiais didáticos há 14 anos. Atualmente também ela atua como perita judicial no Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco, TRT, e no Tribunal de Justiça de Pernambuco, TJPE, atuando na elaboração de laudos técnicos judiciais. Graduanda do 4º período de licenciatura em Letras Português, bolsista, né, do PIBID CAPES, Letras EAD, pela Escola Ginásio Pernambucano do Recife, especialmente Ginásio Pernambucano da Aurora. E também atua como professora voluntária de língua portuguesa em curso preparatório para o Enem, na UFPE, exercendo também a função de corretora de redações, no projeto Salvaguarda, realizando avaliações com base nas competências exigidas pelo exame e oferecendo feedbacks de aprimoramento da escrita e do pensamento crítico dos estudantes, sendo também avaliadora de trabalhos científicos e palestrante em congressos nacionais e internacionais. Olá, gente, boa noite. Vocês estão vendo a minha tela, né? Sim, querida. Tá em tela cheia, gente? Porque eu não estou vendo. Não, Tá em tela Silvana, cheia? Tá ainda não? não está no modo de apresentação, não. Tá. Coloquei, deixa eu ver aqui. Isso aí, clica. E agora? Clica. Apareceu? Você clicou no play? Eu acho que clicando nesse play aqui embaixo, que está em vermelho, laranja aqui, olha. Não, já cliquei, não tá indo, não. Deixa eu parar e fazer de novo. Ó, tem esse livrinho do lado do playzinho. Não tem tipo um livrinho com as Sim, páginas então, abertas? eu cliquei nele, mas eu acho que Tenta lá não de tá indo. novo, Não por sei. favor, minha linda. Aí. Isso. Então, aqui. E aí, Foi? nada? Então tenta lá em cima, Não, pra no mim canto. tá. Pra É gente não, aqui. ainda. Ele tá como Deixa eu se tirar e fosse colocar de modo novo. edição ainda. Deixa eu parar aqui de novo. Pode ser o modo que ela compartilhou aqui no Né? Meet. Eu pensei isso. Gente, enquanto Silvana está compartilhando, já parabenizando, né, a todos vocês que estão apresentando suas pesquisas, seus trabalhos, suas vivências pedagógicas com muita qualidade, com fundamentação teórica, metodológica, descrição de toda a sequência didática, articulação com as demandas de aprendizagem dos estudantes que vocês estavam aí acompanhando. Foi Pronto. agora? Agora sim.
Pronto. Gente, boa noite. Meu nome é Silvana. Eu vou compartilhar com vocês a minha experiência docente no Colégio Inácio Pernambucano, com o desenvolvimento da oficina Fake News e Leitura Crítica da Notícia. Relato de experiência de uma oficina pedagógica no ensino médio. Então, a tecnologia digital, ela vem transformando o mundo de hoje, né? Tanto na parte da comunicação como acesso a esse tipo de informação. Então, tanto a internet quanto as redes sociais, ela tem um papel fundamental hoje no nosso cotidiano, e elas são as principais fontes de informações, principalmente de uma forma muito rápida. Então, dentro desse cenário, o que é que ele favorece? Tanto o aumento da disseminação de informações falsas ou manipuladas, conhecidas como a fake news, principalmente com o uso da inteligência artificial. Então, através do meio digital, está muito difícil que a gente consiga identificar o que é verdadeiro e o que é falso. Então, esse fenômeno do compartilhamento de informações falsas podem gerar desinformação e influenciar a opinião pública em vários setores e áreas da sociedade. Então, é fundamental que tenha nas escolas, né, um ensino pedagógico voltado para a leitura crítica e análise das informações que são compartilhadas no meio digital. Então, pensando nisso, o objetivo do trabalho foi ofertar uma disciplina sobre o gênero jornalístico notícia, com ênfase na sua elaboração, tendo como fato as vivências do cotidiano escolar. Os objetivos específicos: compreender sobre o gênero jornalístico notícia, reconhecendo suas características estruturais e linguísticas, analisar como identificar a veracidade das informações e distinguir fatos reais de notícias falsas, e produzir notícias verdadeiras e falsas com base em acontecimentos e experiências do cotidiano escolar sobre algo real da escola ou comunidade. Então, o gênero notícia e a sua discussão é muito importante porque ele está fundamentado em uma linguagem que está voltada para a prática social e está presente também em diferentes esferas da comunicação. Então, de acordo com Marcuski, os gêneros textuais eles fazem parte das práticas comunicativas da sociedade e elas vão surgindo, né, de acordo com a necessidade da interação dos indivíduos. Então, esse gênero notícia em sala de aula, ele nos permite aproximar o ensino da língua das práticas reais de leitura e produção textual presente no cotidiano dos alunos. Então, a oficina foi voltada, né, aos gêneros notícia, e essa atividade ela buscou promover reflexão sobre a circulação das informações nas redes sociais e estimular o desenvolvimento da leitura crítica entre os estudantes. A oficina foi desenvolvida em 2 dias, né? Cada dia foram utilizadas 2 horas. No primeiro dia, foi utilizado aí slides, né, com retroprojetores na sala de aula. Nesse primeiro momento, foi discutido as características dos gêneros, notícia, a estrutura, a linguagem, a função social, o contexto jornalístico. Também foi discutido os aspectos relacionados à identificação de fake news, como a veracidade de fontes, a análise do contexto de produção das informações e a observação de possíveis sinais de manipulação do conteúdo das mensagens. No segundo dia, no segundo momento, que também teve a duração de 2 horas, foi realizado a participação dos estudantes, onde foi dividido os estudantes em grupo. Cada grupo teve que fazer dois textos. O primeiro texto tendo uma informação falsa e o outro uma informação verdadeira. Em seguida, cada integrante do grupo lia a informação que eles fizeram, tanto a verdadeira quanto a falsa, e a turma, eles teriam que conseguir identificar qual era a informação verdadeira, qual era a informação falsa. Né? A oficina foi realizada na turma do 2º ano C, do ensino médio do Colégio Inácio Pernambucano do Recife, e ela iniciou, como eu falei, né, com uma conversa, primeiramente com os alunos, saber se eles entendiam o que era fake news, o que não era, foram dar exemplos reais, né, no momento, sobre uma fake news e uma fake news assim, que viralizaram no momento, né? Então, nesse primeiro momento, nos permitiu estabelecer uma relação entre o conteúdo da aula e as experiências dos alunos. Né? Aqui nessas imagens, foi no dia do desenvolvimento da oficina, onde foi utilizado o retroprojetor, né, em sala de aula, que contribuiu aí para melhorar a dinâmica e a compreensão de cada etapa do ensino, né, da estrutura da notícia, e a participação também dos estudantes.
E aqui foi, no momento, foi o segundo dia, que foi a realização das fake news que eles produziram, né? A produção textual, tanto verdadeira quanto a falsa. Como considerações finais, né, a experiência relatada, ela demonstrou a importância da gente discutir no contexto escolar sobre a circulação dessas informações, né, verdadeiras e falsas, para que a gente consiga, pelo menos, minimizar o compartilhamento de informações que vêm trazer prejuízo para a sociedade, né? Então, ao trabalhar o gênero notícia e com a temática das fake news, o ensino de língua portuguesa ele contribuiu para o desenvolvimento do pensamento crítico dos estudantes. Nesse sentido, o PIBID ele vem desempenhar um papel fundamental na formação inicial de professores, porque possibilita aí a articulação entre teoria e prática no contexto escolar. Aqui algumas referências. Enfim, gente, obrigada. Silvana, querida, parabéns. Que experiência importante, tema muito atual, muito pertinente, sobretudo no contexto brasileiro e mundial que vivenciamos, nesse âmbito dessa cultura digital, da cultura em que as tecnologias digitais estão aí, compartilhamentos de informação e de desinformação, né? Então, cada vez mais o letramento crítico tão importante que precisamos abordar. Parabéns, parabéns ao professor Valdemar pela condução também de todos esses projetos que vocês estão desenvolvendo, pela supervisão, um tema muito pertinente, muito atual, muito rico para levar para o contexto de sala de aula, né? Parabéns. Arielle, querida, podemos continuar? Podemos sim. Nesse momento, quem vai nos apresentar o segundo FEP é a discente, né, Samara Carolina Cavalcante Mendes, também bolsista, né, do programa do PIBID CAPES pela UFRPE. Ela é licencianda de Letras, né, pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Também cursa o tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos pela Unifatesc. Sua trajetória acadêmica na área educacional foi marcada pelo reconhecimento no terceiro Simpósio Internacional em Tecnologias Educacionais Aplicadas às Ciências, o CITEAC, promovido pela UEMA, onde recebeu o Prêmio de Mérito Acadêmico Científico pela melhor apresentação oral. O evento foi transmitido pelo canal Docência Diferente no YouTube e seu artigo foi publicado nos Anais do Simpósio pela Kipá Editora, sob orientação do professor Velbert Santos Vieira. Na prática docente, ela atua como auxiliar educacional no Programa Institucional de Bolsas à Iniciação à Docência, o PIBID, desde novembro de 2024, onde participa do desenvolvimento e aplicação de projetos educacionais, apoia atividades pedagógicas e contribui para a melhoria da qualidade do ensino. Possui sólida formação complementar na área, com cursos em alfabetização e letramento pelo IFRS, dificuldades de aprendizagem pela UEMA e gestão escolar também pela UEMA, além de participações em eventos como o Alinhamento de Aplicador CAED-UFJF. Samara? Boa noite a todos, conseguem me escutar? Sim. Sim, Boa noite. ouvimos. Eu não tenho webcam e eu sou ruim para projeção, então vou pedir a ajuda de Arielle para projetar a tela e eu vou dar seguimento. Ok, mande aí para ela. Só um momentinho, tá, gente, para Acho que iniciar lá aqui em cima, né? Eles não conseguiram abrir o form que vocês mandaram. Um minutinho, tá? Vou verificar.
Sami, querida, pode iniciar. Tudo bem, vou dar continuidade aqui ao FEP. Inicialmente, eu peço boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Samara Carolina. Eu sou bolsista do PIBID na UFRPE, no curso de Letras, e eu vou apresentar meu trabalho, do Monumento ao Texto, uma experiência de formação docente e escrita criativa no âmbito do PIBID UFRPE. Ari, pode passar? Só me aguarda só um momentinho para eu abrir em outro programa, que meu computador abriu no programa errado. Ah, tudo bem, estarei aguardando. Gente, enquanto estamos organizando a projeção, amanhã nós teremos também mais uma rodada, a rodada final de compartilhamentos, não é? E teremos estudantes que estarão socializando suas experiências na aplicação da sequência didática, do plano de ação pedagógica, estudantes amanhã do Polo Pesqueira, que estarão conosco, as pibidianas de Pesqueira, que iniciaram o PIBID na escola Arruda Marinho. Amanhã, depois houve uma mudança de escola, amanhã a gente vai explicar, mas essas vivências pedagógicas que serão compartilhadas foram realizadas no cenário da escola Arruda Marinho, escola de Pesqueira, que tem uma articulação muito grande também com outras estações, uma escola bem interessante, tá? E observando aqui vocês, quem não fez a inscrição no Even, estamos colocando também Eu não fiz. no Even, está no chat o link de inscrição, Maria Eduarda, no Even, e o link da ata de hoje. Então, é importante que vocês tentem fazer, quem não fez, e tentem assinar a ata de hoje, tá certo? Pronto, Sami, querida. Agradeço. Ari, pronto, o meu slide de introdução. A respeito desse trabalho, ele foi realizado na EREM, Ginásio Pernambucano. É uma escola pública bem antiga e importante aqui no Recife, que completou 200 anos ano passado, 2025. E atualmente é muito falado também porque foi usado como cenas do filme O Secreto. A ideia principal foi juntar duas coisas: uma visita ao Monumento dos Escritores Pernambucanos, que estão espalhados pelo centro da cidade, e a produção de fanfics, que são aquelas histórias criativas que os jovens escrevem inspiradas em personagens de séries, filmes ou livros. O objetivo era incentivar os estudantes do segundo ano do ensino médio a gostarem mais de escrever. Nos primeiros meses que eu passei na escola, eu percebi algo bem impactante, que muitos alunos tinham dificuldade para escrever textos longos e não gostavam da matéria de produção textual, que eles tinham uma professora à parte. Ao mesmo tempo, eu notei que eles gostavam de séries, filmes, animes e esses conteúdos da internet. Foi aí que eu pensei: se a gente usar o que eles gostam e ajudar a desenvolver a escrita. E foi assim que nasceu o projeto do Monumento ao Texto. Ari, pode passar? Para organizar o trabalho, a gente definiu alguns objetivos. O objetivo principal foi contar com essa experiência de criar e aplicar um plano de aula que uniu a visita dos monumentos com a produção de fanfics. Com relação aos objetivos específicos, a gente traçou 3 objetivos. O primeiro foi apresentar a vida e obra dos escritores pernambucanos que estão no circuito poético do Recife. Nós queríamos que os alunos conhecessem esses autores que estão ali nas ruas, muitas vezes invisíveis para eles. O segundo ponto foi orientar a produção de fanfics que trouxessem esses autores para o mundo de hoje. De uma forma criativa, né? A ideia, como seria João Cabral de Melo Neto se eles estivessem no mundo de hoje. E o terceiro foi trabalhar os elementos importantes da narrativa, como coerência,
coesão, criatividade, mas usando um gênero textual que fazia parte do universo dos estudantes e também que chamasse a atenção deles, que no caso foi o gênero fanfic. Ari pode prosseguir? Para dar base teórica, eu me apoiei a dois grandes autores e ideias. O primeiro foi Paulo Freire, um dos maiores educadores pernambucanos, ou melhor, brasileiros, que também é pernambucano. Ele diz que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidade para a sua produção. Isso quer dizer que o meu papel não era dar resposta pronta, mas ter um guia para eles se descobrirem. Freire fala sobre a importância de respeitar o que os alunos já sabem. Por isso, eu valorizei o conhecimento deles, que eles já tinham sobre séries, filmes, história da internet e anime, as coisas que eles gostam. O segundo eixo foi os letramentos multiliterários, com as autoras como Roxane Rojo, que explica que a escola precisa considerar várias linguagens que existem hoje, principalmente as digitais. Não basta saber ler e escrever, mas também é preciso aprender a usar imagens, vídeos, sons e linguagem da internet. Sempre está sendo atualizado. A fanfic é um ótimo exemplo disso, porque é um gênero que nasceu na comunidade de fãs online. E hoje o jovem está sempre no computador, sempre no celular na mão. Trabalhar com ele na escola foi uma forma de aproximar o que o aluno já sabia com o que ele precisa. Saber ler e escrever, principalmente escrever, que é um eixo que eles vão levar para o vestibular, principalmente no Enem. Além disso, eu usei as ideias de Hildo Coston sobre letramento literário. Ele diz que literatura na escola não deve ser só análise de textos, mas também a experiência estética, algo que o aluno sente e vive. E foi exatamente isso que buscamos com os monumentos, fazer que os alunos sentissem a literatura como algo vivo presente nas cidades. Ari, pode dar continuidade? Agora eu vou falar um pouco sobre o lugar que tudo aconteceu. A EREM, Ginásio Pernambucano, a unidade da Aurora, é uma escola pública no centro do Recife. Ela foi fundada em 1825 e tem história. Atende alunos do ensino médio em tempo integral, que vêm alunos de várias regiões da cidade e região metropolitana do Recife. Eu acompanhei mais de perto as turmas do segundo ano, especialmente do segundo E e do segundo F. São dois opostos. Enquanto o E eram uns anjinhos, o F, os meninos já voavam pelas paredes. No começo, eu fiz um diagnóstico para conhecer melhor esses estudantes. Eu observei a aula, conversei com eles, sob a supervisão do professor Valdemar. Eu apliquei um questionário. E eles foram muito sinceros nesses questionários. Eles são ruins em português, mas têm um ódio de matemática e física. Então, ainda bem que não foi português. Eu descobri algo muito interessante, que, por um lado, os alunos tinham interesse em vídeo, meme, animes, histórias. Eles também dominavam essas linguagens da internet e gostavam muito de falar sobre isso. Por outro lado, a maioria tinha dificuldade e insegurança de escrever texto longo. Para eles é uma tarefa chata e distante do seu dia a dia, porque não é todo dia que a gente escreve texto longo. Geralmente é algo mais pessoal ou em momentos de vestibular e Enem. Então foi algo extremamente chato. E a partir desse diagnóstico, eu comecei a planejar algo que unisse esses dois mundos. Ari, pode passar? A respeito da conceitualização e desenho metodológico. Eu dividi o trabalho em 3 momentos. O primeiro momento foi o diagnóstico. Aconteceu em novembro de 2024, que foi quando começamos o PIBID, e foi até abril de 2025, que foi quando eu observei as aulas, conversei com os alunos, apliquei o questionário. A respeito do segundo momento, já foi o planejamento,
que com base no questionário, no diagnóstico, eu elaborei esse plano-ação que chamamos do monumento ao texto. Nele previa 2 etapas. A primeira etapa foi a visita do circuito poético e uma oficina e o segundo seria a produção de fanfics. Nessa fase, eu tive a ajuda do meu colega pibidiano, Moisés Antônio. Moisés foi de uma grande ajuda, principalmente por essa ideia. Dou todos os meus créditos a Moisés, parte dos créditos, né? Que deu várias ideias, sugestões que foram muito enriquecedoras. A respeito do terceiro momento, foi a avaliação e aplicação, que aconteceu entre setembro e outubro. E Moisés também esteve presente nessa execução. Eu fazia a execução do projeto e o Moisés era o meu suporte. A gente avaliou o envolvimento dos alunos e a qualidade dos textos e as conversas que tivemos no final. Ari, pode prosseguir? Antes de falar especificamente do nosso plano, eu quero contar um pouco sobre outras coisas que eu fiz na escola. Eu participei do projeto Fala GPA, que foi uma homenagem dos 200 anos da escola, que os alunos produziram mini documentários em homenagem da escola, falando sobre seus espaços, sobre sua história, sobre as pessoas que trabalham nesse ambiente. Também fui mediadora e atuei no Dia Nacional de Enfrentamento ao Bullying, que foi em abril de 2025, já com planejamento para esse projeto, já no início agora no mês que vem, já que é o mês do bullying. A gente conversou com os alunos sobre a importância de compartilhar emoções e sentimentos para o combate ao bullying. Essa experiência mostrou que como a linguagem pode ajudar as pessoas a se acolherem e se transformarem. Além disso, eu participei dos encontros formativos do PIBID, que aconteceram de novembro de 2024 até agora. Isso daí é recorrente. Não para, é formação, 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 principalmente se depender de Wanda, a gente termina o curso e ainda tem formação. Ari, pode dar continuidade? Agora eu vou falar sobre como a gente elaborou o plano de ação. Ele foi pensado para responder o que descobrimos no diagnóstico, no questionário. A ideia principal era juntar a visita do circuito poético com a produção de fanfics, desenvolvendo a escrita criativa, ajudando os alunos a conhecerem melhor o patrimônio da cidade. Os objetivos do plano eram apresentar a obra dos autores do circuito poético, orientar a produção de fanfics que recriassem esses autores em situações atuais e trabalhar com elementos da narrativa como coerência, coesão e criatividade. Os conteúdos que trabalhamos foram patrimônio cultural, literatura pernambucana, características de fanfic e técnicas de produção textual. Para fazer a oficina, usamos recursos simples, celular dos próprios alunos durante a visita, folhas impressas, lápis, caneta, borracha, entre outros. Uma coisa muito importante que durante o planejamento eu contei muito com a ajuda de Moisés. A gente trocou ideias, ajustou atividades que pensamos juntos e como criar essa oficina. Ele trouxe sugestões muito boas que ajudaram a melhorar o meu plano. E essa troca foi muito importante para mim e também para ele. Ele aplicou o plano dele, eu fui o suporte, eu apliquei o meu plano e ele foi meu suporte. Ari, pode seguir? E chegou o momento mais esperado, a aplicação do PAP, que aconteceu em 2 etapas com a turma do segundo E. No dia 29 de setembro, fizemos a primeira etapa, que foi a visita no circuito poético. A gente saiu da escola para conhecer os monumentos e estátuas dos escritores pernambucanos, que estão espalhados na cidade do Recife. Andando pelas ruas, eu fui contando a história de cada autor, que foi Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto, Ariano Suassuna, Capiba. E os alunos ficaram surpresos ao descobrir que aquelas estátuas que eles viram todos os dias, sem prestar atenção, eram pessoas tão importantes da literatura brasileira.
Eles registraram tudo com celulares, tiraram fotos de monumentos, fizeram perguntas e mostraram muita curiosidade. Muitos disseram que nunca tinham reparado naqueles monumentos, sendo que tem um justamente na frente da escola. E foi muito legal ver a literatura saindo do papel e ganhando vida nas ruas. Na segunda etapa, ocorreu em outro dia, foi em outubro, a gente fez a oficina de escrita criativa na sala, onde Moisés também estava me ajudando. Enquanto auxiliava os alunos, ele foi fazendo os registros fotográficos. E foi muito bom acompanhar a produção deles. Eles me chamavam o tempo todo. Sami, ele matou o meu personagem. Sami, eu posso fazer um cavalo falante? Pode tudo, porque a criatividade é de vocês. Com as fotos e anotações que fizeram na visita, os alunos começaram a escrever as suas próprias fanfics. A proposta é que eles imaginassem que os autores nos lugares, em situações que só existiam na cabeça deles. E o resultado foi impressionante. E lembrando que tudo isso foi alinhado com a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que é o documento que orienta o que os alunos precisam aprender. Ari, pode dar continuidade? E para finalizar, quero compartilhar que essa experiência foi muito significante. Essa presença no PIBID, principalmente a criação da aplicação do plano do monumento ao texto, foi o mais importante. Eu aprendi que ser professor não é apenas passar o conteúdo, é saber ouvir, planejar e principalmente prestar atenção nos alunos e acreditar nele mesmo quando eles mesmos não acreditam neles. E eu agradeço muito à Universidade Federal Rural de Pernambuco, ao PIBID, ao Ginásio Pernambucano, ao Moisés, que foi um grande parceiro durante todo esse processo, que tem me ajudado na oficina, especialmente na aplicação, ao professor Valdemar e à coordenadora Ivanda. E aqui eu deixo uma frase de Paulo Freire: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a produção ou sua construção. Agradeço. Parabéns, querida Sami, que linda experiência. Acho que todo mundo ficou com vontade, Sami, de fazer esse roteiro aí, literatura, história, trabalhando de uma forma bem dinâmica, que os estudantes devem ter amado bastante. Parabéns, querida, por sua produção, né, por sua sequência didática, pela articulação. Parabéns ao professor Valdemar por todo o apoio que ele tem dado a vocês nesses projetos. Muito bom. Arielle, querida, vamos para a finalíssima de hoje. E a última, porém não menos importante, comunicação do dia, é de Daniele Barbosa da Silva, também bolsista, né, do PIBID CAPES pelo FRPE, com o título da comunicação Dominando as Competências, Oficinas Pedagógicas para a Desmistificação da Redação do Enem. Ela é acadêmica do curso de Letras Português pelo FRPE, como eu havia dito. Também cursa licenciatura em Pedagogia pela Universidade Católica de Pernambuco, Unicap. Possui experiência como auxiliar de orientação pedagógica e atua como corretora de redação particular e em um voluntariado online. É bolsista da PIBID CAPES, como anteriormente dito, do Núcleo de Letras EAD. Também participou como avaliadora das pesquisas realizadas por estudantes da educação básica no 7º Inova em Paudalho. Dani? Oi, gente, boa noite. Obrigada, Mari, pela apresentação. Eu vou compartilhar aqui pelo tablet, porque meu notebook até agora não deu retorno. E aí vocês me comunicam se está tudo certo, tá? Dani, eu tenho uma sugestão. Se for possível, você enviar, porque vai ficar muito pequenininho para o pessoal acompanhar, envie para a Arielle para projetar, que tal? Se for possível. Deixa eu ver, porque se eu conseguir apresentar em tela cheia aqui, eu acho que não tem tanto problema não, mas deixa eu testar logo antes de enviar para ela. O áudio tá ok? Ah,
Ok, ficou legal agora. O áudio está ótimo. Dani? Agora a gente não está ouvindo. Agora a gente vê, mas não te escuta, minha linda. Você Isso, segue por aí? Enquanto Daniela está organizando a apresentação, hoje nós temos essa finalização com essa última apresentação e depois vamos abrir aqui para os compartilhamentos. Temos pibidianos e pibidianas também dos demais núcleos, né? Das demais escolas que estão aqui conosco. O professor Valdemar também está aqui conosco. Pronto, Dani está entrando, acho que ela teve um probleminha técnico, né? E vamos ter esse momento aí de compartilhamento. Eu não sei se o professor Valdemar, ele está aqui, pode falar, Val? Você pode, não sei se você está podendo falar. Estou sim. É porque eu estou aqui quietinho, que eu estou com... Cadê? Deixa eu abrir aqui. Eu estou quietinho, porque eu estou com dor de cabeça um pouquinho, né? Eu tenho que corre, que eu já levei tanto do sol, que eu estou aqui com o meu negócio queimando. Não, Val, mas parabéns pelo trabalho que você está realizando junto aos Muito bom. pibidianos e às pibidianas, né? Cada produção, assim, maravilhosa. Aí, fica à vontade também para você dar um pouquinho o seu depoimento, enquanto o Dani não, está na organizando. realidade, o trabalho que eles apresentam é um trabalho muito cheio de sonhos, né, deles. Eles acreditam nessa perspectiva. Eu sempre vi eles muito preocupados, os meninos e as meninas, muito preocupados se ia dar tempo, se ia dialogar conteúdo, se não ia atrapalhar o currículo. E, minha gente, o que a gente faz no âmbito da linguagem, do letramento literário na escola, em algum momento vai casar com o que a gente está estudando no dia a dia. E eu sempre acredito que a gente deve investir nos sonhos, nas intenções que as pessoas possuem. Então, eu deixo eles bem à vontade para eles trabalharem o que eles gostariam. Dentro das minhas possibilidades, a gente sempre sentou para trocar figurinhas sobre o trabalho de cada um. E eu estava agora digitando que falta Alex, Hélio e Moisés apresentarem, porque não puderam estar hoje, acredito eu. Mas são trabalhos potentes, poderosos também. Os meninos foram do texto clássico até o texto mais periférico, digamos assim, né, de escritores como o próprio Hélio trabalha com a narrativa de escritores subalternizados, né, invisibilizados. Então, a gente tem a literatura que a Arielle colocou, até o texto jornalístico, trabalhando a questão do fake news, que é tão importante a gente trabalhar dentro dessa cultura da informação e da desinformação. A escrita criativa, eu achei tão bonitinho quando o Sandro colocou, né? Se eu quero fazer um cavalo falar, deixa o menino escrever e depois a gente vai filtrar aquilo que realmente precisa ser melhorado na produção textual, porque nem tudo é viável quando a gente escreve, né? Então, a gente vai dentro do trabalho só se escreve escrevendo. Então, acho que são trabalhos ricos, trabalhos maravilhosos. Eu fico muito feliz em ter visto esse trabalho sendo produzido na escola, num ano muito complexo, que é o ano dos 200 anos da instituição, de uma grande reforma, mas as meninas e os meninos deram conta, conseguiram desenvolver suas experiências, seus sonhos, seus objetivos, e temos visto aí o resultado, né? Trabalhos sendo publicados, como Silvana já publicou, Natália, todos eles, Sami sendo premiada, e para mim isso é uma alegria enorme. Eu acho que a coisa mais linda é a gente ver a nossa sala de aula florindo com outras vozes, com outro tipo de adubo, né? Porque o nosso adubo às vezes vai ficando ali o mesmo. Então é bom chegar gente diferente para regar, para somar, para semear conosco esses frutos tão belos. Eu fico sempre encantado com a linguagem, porque, como o próprio Susi coloca, né? É heteróclita, é plural, e a gente tem que permitir essa vivência das linguagens múltiplas dentro da escola, considerando que tudo que o aluno produz
é significativo para a sua própria aprendizagem, experiência e desenvolvimento dentro dessa esfera que a gente hoje se considera profissionais em contínua formação. Perfeito. Parabéns, João. Dani, querida, vamos lá? Boa noite, gente. Agora tudo bem. Perfeito. O slide também dá para ver tranquilo? Tudo certo, minha linda. Pode Só está dar dando o um play. pouquinho de eco. Agora melhorou? Opa. É porque eu estou com dois dispositivos. Ô, Mas deixa eu Dani. resolver. Você vai ter que apertar o mudo de um deles aí. Oi, Wanda. Sim, Val. E esse trabalho de Dani, eu acho interessante, porque ela vai falar dele, obviamente, vai apresentar. Pronto, eu acho que agora mas vai. Tá ok Viu, o Dani? áudio? Tudo certo. Tá ótimo. Eu acho interessante porque quando a gente está querendo trabalhar com os meninos diversas profissões, como a gente viu que os outros conseguem bastante gêneros, eles focam muito na redação escolar. Dani trouxe um trabalho voltado para as competências, né, da redação do Enem, e o que eu gostei, porque a gente comprovou na sala que é possível trabalhar muitos gêneros textuais e não só a redação do Enem. E que se a gente aproveitar o tempo de aula, se dedicar na escola, enquanto aluno, né, e até enquanto professor, se permitir trabalhar a multiplicidade de gênero, nós vamos dar conta das competências precisas para a redação do Enem, que é um dos objetivos que a gente tem durante a última etapa da formação básica. Então, eu acho que esse trabalho de Dani, ele traz uma completude para todos os trabalhos que a gente desenvolveu através do PIBID na escola, porque teve um passeio aí nos múltiplos gêneros e Dani trouxe a redação, né, aquele texto de uma maneira bem suave, mas trazendo a chamada também para esse texto que se é tão cobrado no ensino médio, e a gente mostra que é possível trabalhar tudo com relação à linguagem dentro da escola e na educação básica. Perfeito. Vamos lá, Dani, querida, fica à vontade. Vamos. Boa noite, pessoal. Obrigada, Arielle, pela apresentação. A minha apresentação ela tem como título Dominando as Competências, Oficinas Pedagógicas para a Desmistificação da Redação do Enem. Eu me chamo Daniela, sou bolsista CAPES PIBID e faço parte do Núcleo de Letras Português EAD da UFRPE. Bom, esse relato ele vai descrever as experiências pedagógicas desenvolvidas no âmbito do PIBID na Escola Campo EREM Ginásio Pernambucano da Aurora, com estudantes do segundo ano do ensino médio, especificamente a turma do segundo ano A. E as oficinas elas foram estruturadas com base nas competências exigidas na redação do Enem, visando desmistificar o processo de escrita relacionado a essa avaliação que é super cobrada no ensino médio. Bom, eu tive como objetivo promover a compreensão dos princípios e das exigências do texto dissertativo argumentativo, com foco na redação do Enem, permitindo que os estudantes planejem e esbocem textos que demonstrem autoria e articulação de ideias. E, como objetivos específicos, foram identificar as características e a função social do gênero textual dissertativo argumentativo, reconhecendo sua estrutura essencial, introdução, desenvolvimento, conclusão e, no caso do Enem, a proposta de intervenção. Compreender as peculiaridades e as competências avaliadas na redação do Enem, analisando a matriz de habilidades da grade de correção para direcionar o próprio processo de produção textual. Esse meu papo, ele teve como não objetivo, né, mas eu tive vontade de fazer esse papo e a partir de uma visão dos estudantes do ensino médio de que a redação é algo muito difícil e que normalmente ela vai ser escrita com base naqueles textos coringa, modelos que a gente vê sendo compartilhados na internet. E por ser uma turma que não é final do ensino médio, né, não é uma turma de terceiro ano, é uma turma de segundo, que está ali no meio do ensino médio, eles estão, eu acho que, mais propícios a escutarem isso de uma maneira mais aberta e de entender esse processo de escrita mais autoral, reflexiva, antes de ingressar mesmo no último ano do ensino médio, para que eles possam ter esse contato com esse gênero anteriormente.
As conexões teóricas que foram dadas foi Antunes, para tratar do ensino de língua portuguesa de maneira contextualizada, centrado no texto e em seus usos sociais, em vez de apenas na gramática normativa isolada. Também o Marcuse, né, que ele é o principal em relação aos gêneros textuais, como práticas sociais e históricas, formas de ação sociocomunicativa e a sua relevância para o ensino de língua. E também eu trago o INEP, que é importante trazer para os estudantes a compreensão da redação do Enem sob a ótica do próprio órgão responsável pela elaboração da prova. E aí, contextualizando, o meu PAP foi aplicado em uma turma do segundo ano do ensino médio, como foi dito anteriormente, que tinha 45 estudantes, lá na Escola Campo do EREM Ginásio Pernambucano da Aurora. E aí o desenho metodológico da minha pesquisação, aplicando-se ao PAP, inicialmente os estudantes eles foram conhecer o texto dissertativo argumentativo. Então, na minha primeira oficina, foi realizado com a apresentação de slides. Então, os estudantes tiveram acesso a textos de redações do Enem e, a priori, conhecer o texto dissertativo argumentativo, ou seja, verificar ali onde é que estava a introdução, o desenvolvimento, a conclusão. Observar também as 5 competências que são cobradas na prova do Enem, mas não somente isso. O que é que o Enem cobra? O que é que tem nos 2 dias de prova do Enem e por que a redação ela é tão importante? Então, houve todo esse contexto no início da aplicação do PAP. Posteriormente, foi necessário a gente observar o que seria a tese e o repertório, que são 2 termos que os estudantes têm muita dúvida, principalmente aí nessa fase do ensino médio do segundo e primeiro ano. Então, os estudantes ainda não tinham uma noção exata do que era uma tese e um repertório. Então, a partir dessa análise das redações, a gente conseguiu definir e esclarecer o que seria e identificar as 5 competências cobradas na redação do Enem a partir dessas análises das redações nota 1000. Então, vocês podem ver que foi algo tudo muito em círculos, sabe? A partir das redações, a gente fez toda essa análise e aí foi possível observar a estrutura e, a partir disso, também compreender. Como objetivo, eu tive promover a autonomia dos estudantes a partir de uma escrita autoral com estratégias de argumentação, ou seja, tirar aquele texto coringa, que é muito utilizado e que, inclusive, o Enem, no ano passado, ele emite na cartilha do participante que vai ser algo que não vai ser mais possível de realizar para ter uma nota máxima no Enem, por exemplo, que o Enem agora está cobrando mais textos autorais, inclusive a questão dos repertórios de bolso, que vão ser penalizados caso não estejam no uso crítico e reflexivo justamente ao tema e à argumentação que está sendo trazida ali naquela redação. A aplicação do PAP ocorreu em 4 oficinas pedagógicas com duração de 50 minutos cada. E para a apresentação das oficinas foram produzidos slides pelo Canva, fichas de atividades impressas, além de disponibilizar materiais em PDF pelo Google Classroom. Então, eu utilizei aí uma metodologia híbrida com esses estudantes, onde eu disponibilizava os materiais da aula antes do momento da aula. Então, os estudantes poderiam ler, acessar, e naquele momento ali de aula, da aula expositiva, os estudantes poderiam tirar as suas dúvidas a partir do que tinha sido lido anteriormente. E para discutir a competência 5 do Enem, que é a proposta de intervenção, foi produzido um e-book também disponibilizado aos estudantes. Como considerações finais, a partir dessas vivências pedagógicas, foi possível observar a relevância do programa PIBID para a construção da identidade docente dos graduandos dos cursos de licenciatura. O contato direto com o ambiente escolar e a prática docente proporcionada pelo programa permite que os futuros professores desenvolvam habilidades essenciais para a sua formação profissional. E, além disso, o PIBID oferece uma oportunidade de experimentar diferentes metodologias de ensino, incentivando a inovação e a reflexão crítica sobre a prática pedagógica. Essa experiência contribui significativamente para o fortalecimento do compromisso dos graduandos com a educação de qualidade, especialmente aqui na educação básica, né, porque a gente ainda sente muita falta desse contato direto universidade e educação básica. Então, isso aqui é fundamental. E, além disso, o desenvolvimento social. Em suma, o programa se revela como uma ferramenta crucial para a formação de educadores mais preparados e conscientes de seu papel transformador na sociedade. Em relação à aplicação do PAP aos estudantes, eu acredito que trabalhar a redação do Enem
dessa maneira crítica e reflexiva, fazendo os alunos terem uma ideia e uma noção do que realmente é cobrado no Enem e que eles não precisam ter decorado um texto pronto, que eles podem utilizar as ideias criativas dele, eles podem utilizar os repertórios a partir dos conteúdos que eles assistem, que eles leem. Isso é muito importante, porque traz a autonomia e também uma reflexão crítica da parte dos estudantes. E que eles utilizam a argumentação em praticamente tudo na vida deles. Então, trazer essa reflexão foi bastante importante. E aqui eu finalizo com as referências, e eu trago uma citação da Antunes, que eu acredito que conversa muito. Quando a gente fala de redação, eu sei que ainda é um tabu, né? A gente acha que a redação escolar é sempre aquilo muito quebrado, muito, sabe? Aquele texto pronto e tal. Mas a partir disso, eu acho que a redação, o ensino de redação no ensino médio, ele propõe e oportuniza, além de incentivar o acesso desses estudantes de escola pública a ingressar no ensino superior, que infelizmente a gente vem sentindo essa decadência na vontade desses estudantes ingressarem na universidade pública. Então, eu acredito que é muito importante continuar tendo esse incentivo e oportunizar esse acesso a partir desse contato com o que é cobrado na redação do Enem, e não somente na redação, nas outras áreas também. Então, a Antunes, ela diz que a escola precisa cumprir um papel de favorecer a participação consciente, crítica e relevante das pessoas na construção de um mundo em que todos possam ter vez e voz. E é isso, gente, eu finalizo aqui. Parabéns, querida Dani, pelo trabalho tão importante, né? Nesse contexto aí dessa pressão da redação do Enem que os estudantes do ensino médio vivem, né? Parabéns, muito bom, muito articulada aí a sua temática, as demandas de aprendizagem dos estudantes. A gente só vai pedir para você parar o compartilhamento. Vamos agora para comentários. Quem quiser se colocar, professor Eduardo, e vamos para os encaminhamentos finais, não é? De forma geral, gente, todos os projetos, como o professor, acho que o professor Valdemar tocou num ponto, né? A gente tem os sonhos pedagógicos. Vocês estão aí na iniciação à docência, né, Val? Em relação a os planejamentos, o que é que vocês gostam, mas também a articulação às demandas de aprendizagem dos estudantes, não é? Tentando dar esse protagonismo, então, cada uma, pensando no seu tema de planejamento didático, em articulação com a aprendizagem significativa do estudante, fazendo sequências didáticas bem organizadas, com fundamentação teórica, metodológica, alinhamento em relação a essa pesquisação que tem essa natureza cíclica, que nos planejamentos compartilhados vocês revelam essa potencialidade da pesquisação. Estamos aqui diante de professores e professoras em formação inicial, pesquisadores e pesquisadoras. A Universidade Federal Rural de Pernambuco, por meio do curso de licenciatura em letras, modalidade à distância, e por meio do PIBID, Programa de Iniciação à Docência, tem esse compromisso de formar professores pesquisadores. Vejam que os planejamentos de vocês, né, Eduardo? Articulação aí com a tecnologia, né? Eu acho que ficou assim muito adequado. A gente viu o plano aí sobre a fake news, né? A leitura crítica, o letramento crítico nesse contexto tão contemporâneo. Eduardo, vou passar para você para a gente ir tecendo os comentários e visualizando. Para encerrarmos, as considerações finais são as seguintes. Concordo com a professora Ivanda quando ela apresenta aqui, quando ela menciona que o propósito do PIBID tem sido atingido. Claro, é evidente a evolução de todos que passaram por aqui essa noite, como os projetos hoje, eles estão muito mais bem articulados, com a fundamentação teórica, a metodologia muito clara. Eu me lembro de quando nós começamos aqui no início do ano passado, aqueles primeiros debates, aquelas primeiras ideias que a gente nós nos encontrávamos aqui, vocês apresentavam, eu não sei,
eu queria falar sobre fanfic, ou eu queria abordar a questão das fake news e tal, mas ainda era tudo muito amplo, eram ideias dispersas, mas agora eu vejo articulação entre fundamentação teórica e metodologia. Parabéns, a evolução de todos, ela é evidente, gostei demais. Perfeito. E outra coisa, gente, a gente depois, nos próximos fluxos formativos, nos ciclos formativos do núcleo, né, a gente está com algumas ideias surgindo aí, promovendo essa integração entre os pibidianos, as pibidianas e os estudantes da licenciatura em letras. Veja que aqui a gente tem a participação de alguns estudantes de letras com interesse, né? A gente tem a participação do professor Valdemar, de professores da educação básica. Então, eu acho que vocês já estão assim no nível, os pibidianos e as pibidianas, de começar a gente fazer também um movimento de criar oficinas para os estudantes de letras, né? Vocês estão nas escolas, pensando também nas oficinas lá, obviamente, com os estudantes da educação básica, mas a gente pode promover essa integração. A gente estava pensando aqui nessa integração e esse movimento com esses projetos maravilhosos que vocês estão desenvolvendo. Por que não? Aqui a gente está num pequeno evento formativo, de compartilhamento, mas por que não a gente pensar também num movimento? Eu vou colocar esse desafio para a gente refletir futuramente. Num movimento em que vocês organizem pequenas oficinas, de repente trabalhando com essa temática ou com outra temática, para a gente atender também esses professores em formação inicial, que são os estudantes de letras, os estudantes de pedagogia da Unidade Acadêmica de Educação à Distância e Tecnologia, de outras licenciaturas, mas, sobretudo, com esse foco na linguagem, né? Que é a nossa formação na área de letras, professores e professores de ensino de linguagens, que vão trabalhar com isso na educação básica, e vocês poderão trazer essa experiência de vocês do PIBID para a gente também dar esse protagonismo de vocês, articulando com a licenciatura em letras, gente, com a licenciatura em pedagogia, que a gente atua também, a gente tem excelentes estudantes de pedagogia, que a gente também tem esse link, tá? Vamos colocar, assim, esse desafio para fechar com chave de ouro. Vão refletindo. E nas próximas formações a gente vai indicando. Vou passar, Val, você quer fazer as considerações finais para a gente encerrar? Algum comentário que você queira colocar? Quero fazer... Eu estava pensando aqui, Wanda, quando você está colocando essas inquietações, que a gente poderia, entre os times, né, fazer a seleção de um trabalho para intercambiar com outro polo. Por exemplo, esse trabalho de Sami, que é junto com Moisés, que foi desenvolvido no trajeto da Rota da Poesia. A gente poderia reaplicar para Pesqueira e para... Como é o nome da escola de Cessa? Padre Inécio Rodrigues. E a outra não é mais Pesqueira, não é? Pesqueira, só que a gente teve uma mudança de escola, porque a professora saiu da escola. Aí, de repente, vocês podiam vir no ginásio, fazer uma visita de uma tarde, Moisés e Sami reaplicar o roteiro que eles produziram. Aí depois a gente ia lá em Pesqueira um dia, quando tivesse possibilidade. A gente consegue até um ônibus saindo do Recife para lá, né? Eu acho que caberia, Ivanda, uma tarde de intercâmbio em cada polo, para que a gente pudesse, um desses trabalhos dos meninos já aplicarem para a gente participar da oficina deles, até chegar na graduação também. Eu acho que isso seria tão interessante. E, querendo ou não, a gente ia se ver pessoalmente, né? Que eu sei que é um desafio gigante, mas fica uma vontade aí para a gente tentar isso mais à frente. E dizer, assim, da minha alegria de ver os trabalhos dos meninos mais uma vez. Eu me sinto plenamente agradecido, porque você vai assistindo às ideias deles, vendo esse amadurecimento, um projeto bem estruturado, um projeto que tem uma base metodológica que pode ser reaplicado, não é? Que pode servir de modelo
pode se tornar numa sequência e ser publicizado até mesmo no site da Secretaria da Educação, que eu acho que é outro movimento, Ivanda, que o PIBID também poderia dar jeito de pensar em organizar essas sequências didáticas que foram aplicadas e disponibilizar em rede para as escolas terem acesso, que a Secretaria da Educação consegue deixar um link e as pessoas terem acesso a essas atividades e reaplicarem, né? Porque tem muita atividade boa, juntando todos os times. E queria parabenizar e ao mesmo tempo, né, dizer que às vezes a gente, diante do corre-corre, diante da situação de cada polo, a gente muitas vezes não consegue se doar 200%, nem 100%. Mas uma coisa é certa, as nossas escolas estão aí de portas abertas para acolher esse pessoal, né, esses jovens, essas jovas que estão em formação inicial de professores na área da linguagem. E eu sempre digo, a minha sala de aula não é um espaço que eu tenho total domínio, mas é um espaço em que eu permita a horizontalidade. Quem está comigo na sala vai poder ter espaço para ser professor. Porque eu aprendi a ser professor quebrando, inclusive, as normas. Porque a instituição me ensinou assim. A gente faz dessa forma, mas a prática me levou a outras esferas, que muitas vezes não está nem no papel. Mas se a gente pegar a sala de aula e colocar ela como um espaço de vivência, a gente vai aprender a ter trabalhos lindos como esse e a gente vai ter cada vez mais inspiração para replicar, triplicar, quadruplicar, partilhar, dividir todas essas experiências em todos os lugares. Porque o nosso PIBID, os 3 polos, representados aqui por Ivanda e Eduardo, não são times simples, são times de complexidade, são times de responsabilidade e são times, sobretudo, criativos. Então, acho que o nosso PIBID realmente é o melhor cantinho da linguagem, viu? Parabéns. Parabéns, gente, pelos compartilhamentos. Estamos super felizes. Amanhã teremos mais um compartilhamento. Já estão todos, todas e todos convidadas e convidadas para a gente fazer essa imersão no Polo Pesqueira amanhã, tá bom? É isso, gente. Então, até amanhã, até a próxima formação também, que depois a gente vai combinar. Até Tchau, amanhã, gente. pessoal. Boa noite. Boa noite. Bom descanso.